Fala, fechamentos! Como estão? Yuri Careca aqui em mais um História na Moral. Hoje falaremos sobre Introdução à Sociologia. Yuri Careca no História na Moral. Fala, fechamentos! Então, nosso encontro de hoje será um pouquinho diferente. Ao invés do Gabarito na Moral ocorrer na sexta-feira, eu trouxe uma questão aqui para debatermos as ideias da nossa videoaula de hoje sobre Introdução à Sociologia. Vamos lá? Por que estudar a sociedade? Não basta vivê-la? É possível conhecê-la cientificamente? Para que serve a sociologia? Essas perguntas são feitas por muitas alunas e muitos alunos ao encontrarem essa matéria na grade curricular. O que se sabe é que a sociologia, assim como as demais ciências humanas, tem o objetivo de compreender e analisar, explicar as permanências e transformações das sociedades humanas e até mesmo indicar pistas sobre possíveis mudanças. A sociologia dedicou-se a entender como se estrutura a sociedade, como produz bens, como é feita a distribuição desses bens, como essa distribuição implica na concentração de poder, como esse poder combate ou reforça as injustiças e como o modo de produção resulta em classes distintas. O estudo sobre a sociedade envolve também instituições que se combinam para formar uma sociedade. O sistema econômico, a Igreja e o Estado são exemplos dessas instituições. Todo conhecimento se desenvolve socialmente. Se quisermos entender como pensavam pessoas de uma determinada época, é preciso que saibamos o meio social em que elas viveram, porque todo conhecimento é criado por indivíduos em grupos e classes, respondendo e reagindo às situações históricas de seu tempo. Para fazer ciência social, é preciso se distanciar do senso comum. Isso é feito através de conceitos e métodos. São vários os métodos sociológicos, mas aqui eu vou destacar os três clássicos. O histórico materialista, de Karl Marx, a análise a partir do modo de produção e das contradições sociais que esse modelo implica, o histórico social, de Max Weber, voltado para o estudo das transformações das instituições sociais, e o funcionalismo, de Émile Durkheim, que entende a sociedade como um organismo vivo, e cada parte dela exerce uma determinada função que se complementa às outras. Beleza? O que se sabe, embora haja outras versões, é que a sociologia surgiu a partir de estudos e métodos de Auguste Comte e sua física social. Mas isso é papo para outra videoaula. Como sugestão de leitura, eu deixarei aqui Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ainda que publicado em 1902, continua atual e extremamente necessário para entendermos o nosso país, principalmente por nos fazer refletir sobre o atraso do interior do nosso Brasil. Beleza? Vamos à questão então para debatermos? Aqui é a questão então. Perdão o improviso, eu vou disponibilizar a questão em PDF para vocês, mas aqui é só para a gente debater melhor as ideias sobre introdução à sociologia. Bom, por que o sapo não lava o pé? Segundo vários intelectuais. Karl Marx. A lavagem do pé, enquanto atividade vital do anfíbio, encontra-se profundamente alterada no panorama capitalista. O sapo, obviamente proletário, tendo que vender sua força de trabalho para um sistema de produção baseado na detenção da propriedade privada pelas classes dominantes, gasta em atividade produtiva alienada o tempo que deveria ter para si próprio. Em consequência, a miséria domina os campos e o sapo não tem acesso à própria lagoa, que em tempos imemoriais fazia parte do sistema comum de produção. Bom, essa questão foi adaptada do site Sociolizando, que propõe reflexões sobre sociologia. Eu achei ela bem bacana para a gente debater essas ideias e vamos ao comando da questão para entender o que ela pede. Determinada linha orientadora do pensamento marxista está presente na anedota, expressa pelo conceito de letra A, materialismo histórico, B, idealismo, C, racionalismo, D, hiperdialética ou E, estoicismo. Então, vamos voltar um pouquinho e fazer uma revisão da nossa breve videoaula, uma breve revisão da nossa breve videoaula sobre introdução à sociologia, porque eu lembro que eu falei exatamente assim. Para fazer ciência social é preciso se distanciar do senso comum. E isso é feito através de conceitos e métodos. São vários os métodos sociológicos, mas aqui eu vou destacar os três clássicos. O histórico materialista, de Karl Marx, a análise voltada a partir do modo de produção e das contradições sociais que esse modelo implica. O histórico social, de Max Weber,
voltada para as transformações das instituições sociais, e Funcionalismo, de Émile Durkheim, que entende a sociedade como um organismo vivo e que cada parte dela exerce uma determinada função, que se complementa às outras. Bom, o autor que eu citei aqui e que está presente na nossa questão é Karl Marx. Se fosse Max Weber ou Émile Durkheim, não faria diferença, pois eu citei os métodos sociológicos respectivos de cada um. Vamos analisar a questão, então. O que eu disse aqui é que o método sociológico de Karl Marx, o histórico materialista, está voltado para a análise do modo de produção. Qual o modo de produção presente na nossa questão? O capitalismo, elucidado na primeira passagem. A lavagem do pé, enquanto atividade vital do anfíbio, encontra-se profundamente alterada no panorama capitalista. E qual a contradição social que esse modelo implica na vida do sapo? O não acesso à própria lagoa, presente na última passagem. Em consequência, a miséria domina os campos e o sapo não tem acesso à própria lagoa, que em tempos imemoriais fazia parte do sistema comum de produção. Bom, eu elucidei aqui, aliás, eu revisei o método sociológico de Karl Marx e elucidei o método dele presente na questão, né? Mostrando qual é o modo de produção e qual a contradição social presente na vida do sapo. Mas essas questões, inclusive questão como essa, são bem diretas. A gente poderia ter matado facilmente, porque o comando da questão diz que determinada linha orientadora do pensamento marxista está presente na anedota, expressa pelo conceito de... O único conceito entre as alternativas que está presente nas ideias marxistas é a letra A, materialismo histórico. Questões como essa exigem que sejamos rápidos e precisos. Todas as questões do Enem merecem uma concentração, não estou dizendo que não mereçam, mas questões como essa merecem ser resolvidas de forma rápida e precisa, porque, como eu disse, o Enem é tempo e como demanda uma carga alta de leitura, se você resolve questões como essa de maneira rápida e precisa, você ganha tempo para questões mais complicadas. Esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que tenham gostado do gabarito letra A, materialismo histórico, linha orientadora do pensamento marxista. Yuri Careca em mais um História na Moral.